La usurpadora, esperando por tu amor. Paulina ressalta que sabe que eles têm medo de serem dirigidos por uma mulher e pergunta o que eles fizeram sendo homens. Carlos Daniel quase bate em Paulina, mas ela o comunica que vão conversar muito sério no dia seguinte, junto à vovó Piedade. A diva garante que quer dirigir a fábrica e vai fazer isso. Os dois entram correndo em casa. Carlos Daniel tenta falar com Paulina, mas ela adia a discussão para o dia seguinte. Ela não se aguenta nas lágrimas, mas garante que todos conhecerão uma Paola rígida, como era antes da troca. Carlos Daniel conta para a vovó a condição imposta por Douglas. Vovó Piedade acha o cúmulo toda essa histeria pela proposta, apenas por Paulina ser mulher. Ela recorda que também é uma mulher e tem a sua importância. A maioral garante que vai obrigá-los a aceitar em seu papel de presidenta. Leda induz Luciano a dar em cima de Paola com mais certeza ainda, já que ele pode pegar parte desses 2 milhões. Depois que Leda se retira, Luciano decide pedir bem mais que 100 mil para a usurpadora. Douglas conta para Braulio que sabe muito bem que os Bracho vão aceitar a oferta. O ricaço percebe que fez mal em ficar recluso sozinho em casa. Braulio concorda. Douglas dá razão a Paulina e recorda as palavras duras e sinceras dela atrás da porta. Braulio insinua que Paulina conquistou o patrão. Luciano telefona para a mansão Bracho. Vovó Piedade confidencia a Adelina que não vai conseguir dormir hoje graças aos imbecis que tem como netos. Adelina não vê sentido em deixarem a dona Paola tomando conta da fábrica. Piedade recorda que isso é uma condição e deve ser aceita. Além disso, Paola mudou muito. Adelina afirma que Paola só conseguiu essa grana toda porque é bonita. Piedade não liga se esse tiver sido o motivo. Lalinha entrega o telefone para Paulina e se retira. Luciano comunica à usurpadora que já soube do empréstimo e amanhã quer falar com ela. Paulina tenta se safar desse encontro, mas Luciano a ameaça novamente e marca para as 4 da tarde. Paulina aceita e desliga a ligação. Adelina bate na porta e avisa que Piedade está chamando. Paulina trata a Adelina muito bem e vai ao encontro da vovó. Stephanie penteia seu cabelo enquanto comenta da recusa dos irmãos à condição de Douglas para Willy. Willy opina que eles erraram, pois eles têm direito a uma parte do dinheiro. Piedade pede para Paulina explicar tudo. Paulina conta que deseja ir embora de lá. Patrícia atribui o empréstimo a uma intervenção divina, mas Rodrigo acha que está mais para a intervenção do diabo. Portanto, eles irão embora caso Paulina não abra mão desses direitos dados por Douglas. Rodrigo opina que o milionário cedeu o empréstimo por ter uma relação com Paola. Patrícia lembra que o marido não sabe de nada. Willy tenta convencer Stephanie a aceitar a condição, lembrando que o dinheiro vai parar nas mãos dela. Ele tenta beijá-la. Stephanie se recusa e Willy lembra que eles só não terão brigas se ela aceitar. Paulina reclama de Carlos Daniel e sua incompreensão. Piedade quer saber se Paulina realmente teria coragem de administrar a fábrica, já que não é uma tarefa fácil para uma mulher. Paulina garante que tá sim. Piedade recorda que mesmo sem Carlos Daniel, ela mesma está ali para apoiar a querida, e assim serão 2 mulheres contra 2 homens. A velhinha adorada pede para irem juntas à mansão Maldonado aceitar a proposta. Elas se dão as mãos como as lindas maravilhosas que são. Leda abraça Carlos Daniel e o parabeniza pelo empréstimo. Ele admite que está muito infeliz, pois não dá certo com o amor. Carlos Daniel pergunta se Leda acha que Paola não o ama mais. Paulina explica para Luciano que não pode tocar no dinheiro da fábrica, pois não sabe assinar como Paola. Luciano sugere que ela aprenda então. Ele aumenta o valor de sua chantagem para $200 mil e Paulina fica passada. Enquanto isso, Leda induz Carlos Daniel a pedir o divórcio a Paola. A Sirigaita afirma ter informações que comprovam que a rival não o ama mais. Ela revela que Paola está apaixonada por Douglas Maldonado. Leda faz Carlos Daniel duvidar da palavra de Paulina. Ele quer saber quem contou essa história.
Paulina reitera que não vai pagar o que Luciano está pedindo e lhe lembra que foi obrigada por Paola a embarcar nisso. Vem à mente o dia do falso roubo da pulseira. Paulina reclama horrores de Paola e afirma estar comendo o pão que o diabo amassou com essa história. Luciano tenta convencê-la a dar o dinheiro, pois Paola está morta e ele garante isso. Paulina garante que não tá nem aí pra isso e o aconselha a denunciá-la logo. Leda conta que soube do romance de Paola e Douglas por meio de amigos em comum. Carlos Daniel se recusa a se divorciar de Paola. Leda vê seu plano ir por água abaixo. Paulina avisa a Luciano que ele não a conhece. Luciano a adverte que se ela não pagar, logo vai conhecê-lo. Paulina mostra como está tremendo de medo, bem debochada a diva. Ela exige que Luciano a deixe em paz e lembra que só se arrepende do dia em que não foi logo para a cadeia por causa do roubo. Paulina dá adeus a Luciano, o reduzindo a pó. Carlos Daniel assegura a Leda que vai continuar casado com Paola e ela vai ter que engolir, até porque seus filhos não podem sofrer com isso. Leda quase implora para ele deixar a esposa vazar, mas Carlos Daniel está decidido a liberar Paola, apenas morta. Carlinhos e Lisete abordam Paulina. Ele pede para aprender a andar a cavalo. Lisete tira sarro do irmão fracote. Paulina acha perigoso. Carlinhos insiste muito e Paulina joga o abacaxi nas mãos de Carlos Daniel. Ela confirma que vai falar com o papai sobre isso. Paulina abraça muito os filhotes. Mimado como só ele, Rodrigo empacota suas coisas para liberar a sala para Paulina. Carlos Daniel segura o braço do irmão e garante que eles vão se virar sem o dinheiro, pois obrigará Paola a aceitar o que ele decidir. Rodrigo prefere sair mesmo assim e insiste que quer ir embora até mesmo da cidade. Carlos Daniel lembra que ninguém vai gostar disso, mas Rodrigo está irredutível. Luciano escreve uma carta disposto a desmascarar a usurpadora. Carlos Daniel chega em casa e pergunta para Lalinha que de Stephanie. Ele a encontra e conta sobre Rodrigo querer ir embora. Stephanie demonstra que está abrandando sobre a proposta do empréstimo. Carlos Daniel confidencia que não está mais confiando em Paola. Stephanie teme que a inimiga gaste o dinheiro e destrua a família. Ao ouvir a fofoca, Lalinha corre para contar para Paulina que Rodrigo está vazando da fábrica. Stephanie sugere mentirem para Maldonado que Paulina está desempenhando o papel de assessora, mas não darem esse poder para ela. Carlos Daniel sabe que isso não vai funcionar. Paulina interrompe os dois. Stephanie tenta fazer a fofoca, mas Paulina mostra que já sabe do assunto Rodrigo. Stephanie reclama que a culpa disso tudo é dela, que lhe responde com todo o deboche do mundo que vai avisar a Douglas que eles não querem o empréstimo. Carlos Daniel pergunta desde quando a esposa conhece o ricaço. Paulina explica que foi no mesmo dia do pedido. Carlos Daniel estranha que ela tenha feito tal pedido para um desconhecido. Paulina pergunta se ele não fez a mesma coisa. Carlos Daniel engole seco, percebendo que está sendo hipócrita. Paulina pergunta se ele vai aceitar logo o empréstimo ou não. Ele confirma que vai, e Paulina então só lamenta por Rodrigo ir embora. Carlos Daniel se retira. Stephanie provoca Paulina, que rebate que a queridinha vai ter uma surpresa em breve. Stephanie debocha que está com medo. Paulina sugere que ela tenha medo mesmo. Stephanie se retira ultrajada. Vovó Piedade quer saber o que Carlos Daniel quer com ela. Ele revela que Rodrigo está vazando de tudo. Piedade não liga e chama o neto de bobo. Carlos Daniel pede para a vovó interceder por Rodrigo. Paulina ordena que Lalinha a avise quando vovó Piedade desocupar da conversa. Piedade nota que Rodrigo está com dor de cotovelo por Paulina ter conseguido algo que eles dois não conseguiram. Carlos Daniel avisa que não está do lado de Paola. Piedade sabe que Douglas viu potencial em Paulina e ele não é bobo. A vovó enumera todas as qualidades da querida. Carlos Daniel se retira chateado. Piedade assegura ao neto antes dele sair que a vovó sabe de tudo. Lalinha vê Carlos Daniel saindo do quarto da velhota. Piedade nota a Adelina acuada e quer saber por que ela não se meteu na discussão.
Paulina sofre em seu quarto. Lalinha entra no recinto e avisa que vovó já está desocupada. Adelina sugere que vovó peça para Rodrigo lutar pela fábrica, pois ele tem medo de Paola. Paulina entra no quarto e interrompe o papo de ambas. Adelina se retira. Paulina lamenta para a vovó sobre a partida de Rodrigo. Piedade não quer que sua querida implore para o paspalho. Paulina abraça a vovó e jura que vai defender a família até o dia de sua morte. Piedade garante que estará do lado dela. Paulina fica mais forte e decide seguir em frente, contando com Carlos Daniel e arrastando Willy e Stephanie para seu lado. A secretária entrega uma carta para Carlos Daniel. Ele começa a abrir o envelope. Paulina treina a assinatura de Paola observando o cartão de crédito dela. Stephanie reclama que Rodrigo foi embora por culpa de Paulina e Piedade não liga. Adelina conta que Piedade liga sim e acredita que Rodrigo voltará. Stephanie conta que a vagabunda quer que ela trabalhe na fábrica junto ao Willy. Adelina fica nervosa e Stephanie revela que está se interessando pela ideia. Na carta, Luciano informa anonimamente a Carlos Daniel que sabe algo muito importante sobre Paola e, portanto, ambos devem se encontrar para conversarem. Carlos Daniel esmaga o bilhete. Stephanie confidencia a Adelina que vai trabalhar na fábrica com a pretensão de cuidar dos 2 milhões de dólares para evitar que Paola roube. Carlos Daniel chega em casa e pede para conversar com Paulina. Ele revela que Rodrigo está indo embora, mas que já assinou os papéis do empréstimo. Paulina pede para Carlos Daniel não desautorizá-la nas decisões da fábrica por alguns meses, mesmo que as ordens dela sejam sem pé nem cabeça. A querida jura que vai reerguer a fábrica. Carlos Daniel quer saber por que a mulher cismou com a fábrica. Paulina detona a antiga Paola. Carlos Daniel afirma que a atual está destruindo ele e menciona a carta anônima que recebeu. Paulina morre de nervosismo, mas Carlos Daniel explica que não vai ligar para aquilo, pois com certeza deve ser algum comentário maldoso em relação ao empréstimo. Paulina pede um pouco de fé para o marido. Piedade assina os papéis do empréstimo. Adelina também assina como testemunha. Paulina recebe um abraço caloroso da vovó. Stephanie conta para Adelina que vai sair para fazer compras, pois precisa de roupa nova para o emprego na fábrica. Mais tarde, na mansão Maldonado, Douglas pede para Paulina seguir em frente e que quando ela passar por perrengues, o procure. Paulina acha que Douglas deveria procurar uma operação para melhorar de saúde. Ele desabafa que já foi forte, mas um dia aconteceu algo que o mudou. Adelina tenta convencer Vovó Piedade a proibir Stephanie de ir trabalhar na fábrica. Vovó Piedade não vê nada demais nisso. Adelina acredita que sua menina está tramando algo. Piedade cai na risada ao saber que a Beata foi comprar roupas novas para o trabalho. E realmente não vê nada demais nisso. Paulina propõe que os dois façam um trato. Ela cuida da fábrica e ele de sua saúde. Douglas se interessa na sugestão de Paulina em que ele faça uma viagem. Ela dá um prazo de 5 meses para o trato. Douglas aceita na hora e firma o acordo com Paulina.